Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 20 de março. A Justiça da Espanha estipulou uma fiança de 1 milhão de euros para dar liberdade provisória ao jogador Daniel Alves. O brasileiro foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual e cumpria prisão preventiva. O Tribunal de Justiça de Barcelona aceitou o pedido da defesa de Daniel Alves e estipulou uma fiança do equivalente a 5 milhões e 400 mil reais para dar liberdade provisória para Daniel Alves. O jogador estava preso há 14 meses e foi sentenciado a 4 anos e meio de prisão por estupro em 2022. De acordo com a imprensa espanhola, a declaração via videoconferência foi feita em audiência na 21ª sessão do Tribunal de Justiça de Barcelona. Tanto a defesa quanto a acusação recorreram da condenação por diferentes motivos. Jornais da Catalunha informam que uma crise no sistema carcerário do país poderia influenciar na decisão do pedido de liberdade provisória para o ex-jogador do Barcelona. Há uma série de condições e medidas cautelares para que a liberdade provisória seja concedida. O pagamento da fiança de 1 milhão de euros é uma delas. O brasileiro ainda deve ter seus 2 passaportes retidos e não poderá deixar a Espanha. Ele também não pode se aproximar e nem se comunicar com a vítima. A decisão, publicada nesta quarta-feira, permite que o jogador aguarde solto por uma sentença definitiva sobre o caso. A defesa de Daniel Alves disse que, por já ter cumprido 1/4 da pena de prisão, o ex-jogador vai poder aguardar a decisão dos recursos em liberdade provisória. E falando de saúde, uma pesquisa da Fiocruz indicou que a dengue é 5 vezes mais letal para crianças menores de 5 anos de idade. O recorte da faixa etária de 10 a 14 anos foi eleito pelo Ministério da Saúde como o melhor cenário para iniciar a vacinação contra a dengue no Brasil. Segundo a análise da pasta, é o intervalo de idades com maior número de internações dentre as elegíveis para a vacina. Mas o levantamento apontou que a dengue mata mais crianças com menos de 5 anos do que adolescentes. O coordenador do Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz, Cristiano Boccolini, acredita que o Ministério da Saúde acerta em vacinar o grupo em que há mais casos. Mas ele diz que a recomendação é que a imunização avance para as crianças mais novas. A análise mostra que foram notificados 239.402 casos em crianças de até 14 anos das 10 primeiras semanas epidemiológicas de 2024 até o dia 9 de março. A maior incidência entre adolescentes de 10 a 14 anos, seguido pela faixa de 5 e 9 anos e por menores de 5 anos de idade. Já em relação aos óbitos, a porcentagem se inverte. Foram registrados 52 óbitos por dengue em crianças com menos de 14 anos neste período, segundo a Fiocruz, sendo que 16 deles já foram confirmados e 36 estão em investigação. Do total, 44,2% das vítimas tinham menos de 5 anos. 32,7% estavam na faixa etária de 5 a 9 anos e 23,1% de 10 a 14 anos. A Fiocruz alerta ainda para um aumento de 21,2% no número de óbitos na 10ª semana em relação à anterior, o que sugere a necessidade de reforço nas medidas de prevenção à doença. No Brasil, em geral, as principais vítimas de mortes por dengue são os idosos, que somam mais de 40% das vítimas da doença e não são contemplados pela vacina Qdenga. E agora nos destaques internacionais, no Japão, 8 pessoas morreram hoje depois que um navio-tanque de bandeira sul-coreana que transportava produtos químicos virou na costa japonesa. O balanço altera uma informação inicial da Guarda Costeira, que apontava que 9 dos 11 passageiros teriam sido resgatados. Um porta-voz disse que as 8 mortes foram confirmadas no hospital. Um dos passageiros do navio estava fora de perigo e 2 ainda estavam desaparecidos. O navio-tanque transportava 980 toneladas de ácido acrílico, mas não havia informações se o componente foi despejado no oceano. Imagens da rede japonesa NHK
mostraram um navio tombado e um bote salva-vidas em meio a ondas fortes. Também havia uma embarcação da Guarda Costeira e um helicóptero foi visto sobrevoando a área. A tripulação pediu ajuda à Guarda Costeira nesta quarta-feira porque o navio estava perto da ilha de Mutsuri, no sudoeste do Japão. O site especializado shipfinder.com afirmou que a embarcação é um navio de transporte de produtos químicos e petrolíferos, construído em 1996 e tem 69 metros de comprimento. A França multou o Google em 250 milhões de euros por não pagar pela utilização de seus conteúdos na internet aos meios de comunicação. A medida foi estabelecida por uma diretriz europeia em 2019. O valor equivale a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em um comunicado, a agência justifica a multa alegando o descumprimento de alguns dos seus compromissos assumidos em junho de 2022, no que diz respeito aos direitos conexos, derivados dos direitos autorais. A autoridade francesa critica o grupo americano por não ter respeitado 4 dos 7 compromissos e, em particular, por não ter negociado de boa-fé com as editoras de imprensa para avaliar a remuneração com base nos direitos. Também destacou que o grupo americano utilizou conteúdos de editoras e agências de notícias sem alertá-las, com o objetivo de capacitar seu aplicativo de inteligência artificial Bard, atualmente chamado Gemini. A empresa americana considerou a multa desproporcional, mas disse que deseja trabalhar de forma construtiva com as editoras francesas. Os direitos conexos foram estabelecidos em 2019 por uma diretriz europeia e permitem que jornais, revistas ou agências de notícias recebam pagamentos quando seu conteúdo é utilizado em motores de busca como o Google, que exibe trechos de notícias da imprensa nas páginas de resultados. A casa da líder democrática de Myanmar foi a leilão, mas não recebeu ofertas. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz foi tirada do poder por um golpe de Estado em 2021. A mansão em que a líder democrática de Myanmar, Aung San Suu Kyi, passou vários anos em prisão domiciliar, foi colocada em leilão nesta quarta-feira, com um preço mínimo de 150 milhões de dólares, ou 750 milhões de reais na cotação atual. Mas as autoridades afirmaram que nenhuma oferta foi apresentada. A casa de 2 andares de estilo colonial, com um terreno de 7.700 metros quadrados, às margens de um lago, foi leiloada após décadas de disputa sobre a propriedade entre a vencedora do Nobel da Paz de 1991, detida desde o golpe militar de 2021, e seu irmão. Um leiloeiro levantou a mão para pedir ofertas pela casa, mas houve apenas silêncio. Pouco depois, ele anunciou que não havia ninguém para fazer propostas e tocou a campainha para encerrar o leilão. Durante quase 15 anos, Suu Kyi permaneceu confinada na casa por ordens dos militares, depois de se tornar conhecida nacionalmente durante as grandes manifestações contra o governo da junta militar em 1988. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!